primeira questão que eu escolhi foi essa aqui, a 6.27 do Mousson, né, quarta edição do Mousson. E aí ela diz o seguinte: os componentes de vetor velocidade de um certo escoamento bidimensional são U igual a menos 1,22 metros por segundo e V igual a menos 0,61 metros por segundo. Aí a questão pede para determinar, né, a função corrente e potencial de velocidade desse escoamento, além de esboçar a linha potencial, né, dado φ é igual a zero, né, que passa pela origem de coordenadas. Então, para esse problema, a gente vai considerar que o fluido é incompressível, né, porque dessa forma a gente consegue usar essa configuração, essa definição aqui, né, que o professor mostrou em uma videoaula, né, e a definição é a seguinte, que a componente U é igual à derivada parcial de psi em relação a y, né, que é igual a menos 1,22, como tem aqui, e a componente V é igual à derivada parcial, a menos a derivada parcial de psi em relação a x, né, que é menos 0,61. Então, no caso, a derivada parcial de π em relação a x é 0,61. O menos aqui é da definição. Eu acredito que não precisa demonstrar isso, pois já foi demonstrado pelo professor, né? Então, para encontrar então a função corrente, basta a gente pegar uma dessas definições aqui, ou essa componente U ou a componente V, né? Eu optei por pegar a componente U, e eu utilizei ela aqui. Então, eu peguei o dy, né, passei para o outro lado multiplicando com o menos 1,22, né, então ficou a derivada de π é igual a menos 1,22 vezes dy, né, lembrando que isso tudo aqui é derivada parcial, né, não é derivada total, né, e aí a gente integra isso aqui para encontrar a nossa função. Então, a derivada, a integral, né, de dψ, da derivada de π é igual ao próprio π, né, e a integral de menos 1,22 dy, né, o menos 1,22 pode passar para fora da integral, e aí a gente tem a integral de dy, que é o próprio y, né, e então a gente fica com π é igual a menos 1,22y mais f de x, né, porque essa derivada aqui ela é parcial. Então, a gente tem essa componente, essa função aqui como componente também. E o que a gente precisa fazer aqui, então, agora é só derivar em relação a x, né, para encontrar esse termo aqui, e fica dessa forma, né, a derivada parcial de π em relação a x é igual a zero mais f' de x, né, porque como é uma derivada parcial aqui em relação a x, o que não tem x, a gente considera como constante. Então, esse menos 1,22y aqui é considerado constante, né? A derivada de uma constante, a gente sabe que é zero, né? Mas a derivada do f de x, né? É o f' de x. Então, a gente encontra aqui que 0,61 é igual a f' de x, né? Então, a gente busca a primitiva, né, disso daqui, então, qual o valor de f de x, e a gente sabe que é 0,61x. Essa aí fica mais tranquilo, né? E aí, lembrar de que esse menos 0,61 aqui é da definição, né? A derivada parcial em relação a x, na verdade, é 0,61. Pronto. Então, a gente pega esse valor aqui que a gente encontrou do f de x e volta para a primeira equação. Então, a gente encontrou aqui a função corrente, né? π é igual a menos 1,22y mais 0,61x, né? Mais uma constante aqui, pode ser qualquer valor. Então, a questão pede ainda, né, o potencial de velocidade. Então, é a função potencial. Então, vamos aqui para o segundo passo, né?
O segundo passo, a definição usada é outra, né, também mostrada pelo professor na videoaula. Acredito que é videoaula 17. Então, a gente tem aqui, é que a componente U é igual à derivada parcial de φ, né, em relação a x, né, que é igual a menos 1,22, e V é a derivada parcial de φ sobre, em relação a y, né, que é o menos 0,61. Dessa vez aqui, o valor é negativo mesmo. Pronto. E aí a gente faz o mesmo processo da questão anterior, né? Pega uma das configurações, eu peguei a primeira aqui, novamente, né, a da componente U, e aí passei a derivada parcial a derivada de x, né? Parcial de x multiplicando com menos 1,22. Então, a gente tem aqui que a derivada de φ é igual a menos 1,22 dx, né? E aí a gente faz o mesmo processo de novo, integra, a integral de φ é igual à integral de menos 1,22 dx. E aí a gente tira da integral, né, esse termo aqui, essa constante, e integra só o dx aqui, né, a integral de φ. Eita, aqui está um psi, na verdade aqui é um φ, tá? Deixa eu só mudar aqui, rapidinho. Só mudar. Pronto, pronto, aqui. Né, então, φ, né, a derivada de φ, a integral de φ é φ, né, igual a menos 1,22x mais uma função, né, em relação, uma função que depende de y, né, porque a derivada aqui, ela é parcial. Então, a gente faz o mesmo processo novamente, e agora, dessa vez, para encontrar esse f de x, f de y aqui, a gente deriva em relação a y. Então, fica a derivada parcial de φ em relação a y, né, é igual a zero. Esse termo aqui é constante, novamente, né, porque é em relação a y, e ele só tem x aqui. Então, a derivada de uma constante é zero, mais f' de y, né, porque a derivada de f de y é f' de y. Pronto. E aí a gente substitui esse valor aqui, que a gente já sabe qual é, né, que é menos 0,61, e a gente coloca aqui, então, a gente descobre que f' de y é menos 0,61. Então, logo, né, a gente sabe que f de y é igual a 0,61y, né? E aí, agora a gente retorna novamente para essa equação que a gente encontrou aqui, né? E a gente tem que φ é igual a menos 1,22x menos 0,61y mais uma constante aqui. Né? E aí a gente descobriu a função corrente aqui e a função potencial aqui. Né? Agora ele pede também, aqui eu esqueci de mudar o enunciado todo da questão, né? Esse enunciado aqui, ele pede para esboçar a linha potencial, né, dado φ igual a zero, que passa pela origem do sistema de coordenadas. Né? Então, eu optei por usar o Excel, né, porque eu tenho mais afinidade com ele. Então, como a gente considera aqui que o φ é igual a zero, né, e a linha passa pelo sistema de coordenada, né, onde x é igual a zero e y é igual a zero, a gente tem que a nossa constante também, essa constante aqui, tem que ser igual a zero, né, porque senão não teria como passar pelo ponto 00 aqui pelo centro do eixo de coordenada, tá? Então, a gente tem aqui, basta isolar, então, né, o y, né, menos não, 0,61y é igual a menos 1,22x, né, e a gente pega, então, a gente tem que y é igual a menos 1,22
sobre 0,61x. E aí, eu fui lá no Excel, fiz uma tabelazinha com valores de x variando de -10 até 10, né? E só coloquei essa função aqui e ele plotou esse gráfico aqui, essa linha equipotencial aqui, né, da nossa função. Tá? Então, vou parar aqui para o vídeo não ficar longo, pode ser que dê problema, e vou gravar o próximo.